Olá, seja bem-vindo ao Especial Saúde. O antebraço inclui dois ossos, o rádio e o cúbito. A fratura do rádio acontece com maior frequência e é sobre isso que vamos falar no Especial Saúde de hoje. Seja bem-vindo. Abraham Coles, cirurgião e anatomista irlandês, descreveu em 1814 pela primeira vez a fratura do rádio distal. Este tipo de fratura acontece geralmente devido a uma queda. Este problema ocorre com frequência em crianças entre os 6 e os 10 anos e em pessoas idosas, principalmente mulheres acima dos 50 anos, devido a complicações derivadas da osteoporose. Anualmente morrem 424 mil indivíduos na sequência de uma queda. 47 mil são crianças e só na União Europeia ocorrem anualmente 40 mil mortes em idosos devido a quedas. As lesões nos idosos geram elevados custos para a saúde, essencialmente por fraturas. Apesar do risco de cair em casa ser elevado, muitos dos acidentes podem ser prevenidos. Boas práticas baseadas na evidência mostram que é possível reduzir as lesões nos idosos em 38%. No caso das crianças, é preciso identificar potenciais fatores de risco e corrigi-los para manter as crianças em segurança. A redução de lesões melhora a qualidade de vida de cada indivíduo e reduz gastos dos serviços de saúde. O Especial Saúde está na sua companhia. Hoje vamos falar de quedas e de fraturas, com destaque para as fraturas do rádio distal. Diz-se que uma fratura é do rádio distal quando ocorre na área do rádio, perto do punho. Esta é uma fratura muito comum e acontece geralmente com uma queda. São meus convidados Carla Nunes, ortopedista de punho e mão, e José Manuel Teixeira, ortopedista e presidente da Sociedade Portuguesa da Cirurgia da Mão. Agradeço desde já a presença dos dois no Especial Saúde. Doutora Carla, comece por si. E pela coisa mais básica que há, o que é de facto o rádio distal. Já aqui demos algumas indicações, mas nada melhor do que ser uma especialista na matéria a explicar-nos tudo. Diga-nos tudo. O rádio distal é este osso, portanto, esta este região. Não é este osso daqui. O osso vai até esta região. É esta região que está em relação com a origem da mão, que está do lado da antena, entre aspas, do polegar, e que é a principal superfície articular do punho, que se relaciona com a superfície articular do cúbito, que tem várias componentes. O cúbito fica, portanto, do lado oposto. Ok. O cúbito corresponde a este altinho que se vê no dorso da mão. Aí é mais fácil. E depois temos o carpo, com o qual o rádio articula. Portanto, uma fratura distal do rádio geralmente inclui a superfície que articula com o carpo, a que articula com o cúbito ou ambas. Portanto, está-me a dizer isso para dizer que é muito complicado uma fratura nesta região. Podem ser extra-articulares, portanto, na região da interface entre a parte distal e a parte mais proximal, ou articulares que envolvem uma ou ambas destas superfícies articulares. E aí sim são muito complicadas. São complicadas. Porquê é que são complicadas, Dr. José Manuel Teixeira? Já agora passo-lhe a bola para si. De onde é que vêm as complicações desta fratura, digamos assim? Em termos de ortopedia ou em termos de traumatologia, as fraturas são muito mais complexas quanto mais próximas são das zonas articulares. Ok. Portanto, se nós tivermos uma fratura, por exemplo, na parte média do antebraço, não são tão complexas. Okay. Quando as fraturas são na zona articular, não é? São complexas, por um lado, porque nos obriga a tratá-las melhor, a ficarem mais reduzidas e a termos uma maior, digamos assim, uma maior em termos de fiabilidade, em termos de redução anatómica. E, por outro lado, quando não as tratamos bem, são as que dão mais complicações. Mais complicações. Porque tem a ver com a mobilidade, não é? E com a função da mão. Estas fraturas do rádio distal, quem são os alvos preferenciais? Se é que posso falar assim, quem são as pessoas mais atingidas por estas fraturas? Há alvos específicos ou nem por isso e qualquer pessoa pode ter uma fratura deste género? Temos essencialmente dois alvos. Okay. Primeiro é a fratura mais frequente do corpo humano. Pois. E depois do corpo humano? São as mais frequentes, aquelas que a gente vê mais nos hospitais. E depois temos dois grandes grupos. Divide-se assim, que são dois grandes grupos. Por um lado, os jovens. Okay. Que são aquelas fraturas mais complexas dos acidentes de fiação, de mota, da queda, não é? São aquelas esportes, quedas mais radicais, complexas, não é? de esportes radicais, acidentes de trabalho, que são as pessoas mais jovens. E depois temos o outro grande alvo, que são as pessoas depois de 60, 65 anos, são as fraturas osteoporóticas. Essencialmente na mulher. Portanto, uma fratura deste género também pode ser considerada uma fratura osteoporótica ou nem por isso? Ou são coisas diferentes? São coisas diferentes. Nós podemos considerar que a fratura é osteoporótica quando o osso em si, não é? Já está debilitado. Portanto, digamos que uma das causas
para que se tenha tantas fraturas depois de 60 e 65 anos, É, de sejam facto, fraturas osteoporóticas. a osteoporose. E as mulheres são mais vítimas do que os homens ou não? Como é que é? É mais Vou passar frequente para a nas doutora mulheres. agora. É mais frequente nas mulheres. A maior parte destas fraturas são as fraturas osteoporóticas. As mais complexas são essencialmente nos homens, mas as mais frequentes são nas mulheres. Bem feito, não é? Isso é como acidentes de viação, Nós temos não é? estudo e mais Da alguma viação. coisa, portanto agora E digamos passamos a bola que para vocês. Nas mulheres são mais frequentes em acidentes de lazer ou domésticos. Ok, trabalhos domésticos. São, portanto, traumatismos de baixa energia. E o número tem-se mantido estável ao longo do tempo, especialmente nos homens, mas nas mulheres, ultimamente, o grupo de etário 50-70 tem tido uma diminuição da incidência das fraturas distais do rádio à custa do aumento do grupo mais de 70. Pensa-se... Exatamente. Portanto, está a haver um enviesamento na distribuição. Isto tem a ver com o quê? Portanto, temos mais qualidade de vida, vivemos mais tempo e tem a ver com isso ou não? Não se sabe exatamente. exatamente. A base mais primária, não é? A Não se sabe primária. exatamente qual é a causa, mas pensa-se que a causa seja a intervenção terapêutica, ou seja, terapia de substituição e terapia de osteoporose. Ok. Portanto, este grupo, que de antes era o grupo com maior prevalência, tem vindo a diminuir à custa dos doentes mais velhos, o que nos causa também novos problemas. Novos problemas e se calhar mais graves, não é? Sim, porque assim, por um lado, diferente. a maior parte dos doentes mais velhos, independentemente do tipo de fratura, tem indicação de tratamento conservador. Mas os que têm indicação cirúrgica, o leque de cirurgias que resultam neste grupo etário é mais estreito. Ok. Por outro lado, têm risco de fraturas múltiplas. E se tiverem fraturas múltiplas, aí é que têm uma grande quebra de autonomia, que é importante para eles, para a família e para a sociedade, e por outro lado, tem uma diminuição, portanto, tem um aumento da mortalidade, os das fraturas múltiplas. Devido em consequência destes portanto, problemas, é muito bom. Infecções hospitalares, etc. Vem daí algum problema ou nem por isso? Não é só isso. Não? Se o doente caiu, alguma coisa tem. Como, por exemplo, problemas cardiovasculares. É logo pelo que está na gênese, não é só o que se passa no hospital, é a razão por que caiu. Porque os doentes mais novos, quando se desequilibram, vão de mãos ao chão. Os doentes mais velhos caem como as árvores. Deixa-me agora fazer esta fratura também. Claro, em termos concretos, acaba por ter razão. Quando, no fundo, temos as fraturas, elas prolongam-se 10 anos mais tarde. Isso tem a ver com a qualidade de vida. Com a qualidade de vida que vamos tendo. Nos jovens, aquilo que me pareceu, e vocês tocaram nos jovens, mas depois focámos-nos e centrámos na questão dos mais idosos, digamos assim, os jovens não têm grandes problemas ou têm? Cura-se melhor, trata-se melhor, os tratamentos são feitos de uma forma muito mais leve, digamos assim, ou não? Quando nós optamos por fazer um tratamento de uma fratura, e é preciso saber que temos essencialmente duas grandes... Já vamos, não vamos estar aqui a falar em questões não, técnicas, mas que temos isso. Dois grandes grupos. Ou tratamos conservadoramente, e conservador é aquilo que colocarmos um gesso, não é? Durante 4, 6 semanas, ou optamos por um tratamento cirúrgico. Cirurgia em que fazemos uma cirurgia aberta, pode ser mais ou menos aberta, ou percutânea, mas isso não queríamos entrar por aí. Sim, mas em termos concretos, assim termos cirúrgicos, não é? E, portanto, nos jovens, a tendência que se tem tido ultimamente, penso eu que isso foi uma grande mudança nos últimos 15 anos, não só pelas capacidades técnicas, penso eu, dos ortopedistas portugueses e da cirurgia da mão, mas também dos próprios hospitais e também dos materiais que foram surgindo ao longo dos anos, nós temos um tratamento muito mais agressivo. Quer dizer, operamos mais rapidamente esses doentes e tentamos pôr a fratura, digamos assim, em termos anatómicos, como estava antes de fratura. É possível? É possível? É possível e tem-se dado passos enormes nesse sentido. Tem havido muita inovação nesta área, então, está-me a dizer Tem havido inovação nessa área. Aliás, a cirurgia da mão, não estou a falar só em termos das fraturas, é das áreas de maior investimento neste momento mundial. Não é? Claro, e maior inovação também. E maior inovação. Aliás, só para ter uma ideia, eu também faço parte do registro português de artroplastias, que tem a ver com aquilo que nós estamos em Portugal sobre as próteses que fazemos a nível da anca, do joelho, e tem havido um acréscimo muito grande de cirurgia da mão. Nomeadamente, e colocação de próteses. Assim. Isso é bom. Quer dizer, o Sr. Ministro da Saúde, não sei se achará que isso é bom, mas isso é outra história, não é? Porque, isso é outra história. Podemos falar nisso, mas eu acho que é muito bom. Mas é muito bom para vocês. E acho que até o Ministro concorda. Exatamente. Não é? Pois, está bem, ok. Depois vamos já falar sobre isso daqui a pouco. Mas, portanto, se eu lhe perguntasse assim, doutora, é mais fácil tratar os jovens ou é mais fácil tratar as pessoas com mais idade? À partida é tratar os jovens. Isso não. É mais fácil tratar as pessoas com mais idade. Interessante. Explique-me porquê. Agora explique-me, tenho que explicar tudo. Exato. Porque é assim, nas pessoas pessoas mais velhas, o benefício que se colhe, por exemplo, especialmente no grupo de mais de 70, que é o grupo onde hoje em dia isso é mais óbvio, no grupo 50, 70 não tanto. Mas a vantagem de operar ou não operar
nos doentes que têm uma indicação cirúrgica marginal, ou seja, que não são de certeza para tratar conservador, nem de certeza para operar, há ali um grupo que não sabe muito bem o que é que ou tem de decidir, mas fratura, depende se a fratura perde o alinhamento ou não, depende da qualidade de vida do doente, do estado de saúde, etc. Pronto, nesses doentes, se operar, ao fim de um ano, o resultado é igual a não operar. Como Portanto, assim? O doente está igualmente bem. Igualmente satisfeito, com o mesmo grau funcional, clinicamente está igual. O que acontece é que esses doentes, se forem operados, atingem este resultado muito mais precocemente. Deixa-me agora falar ainda e passar o doutor para os outros doentes, para aqueles em que não há nada a fazer, temos de ir para a cirurgia. Quando é que vocês chegam à conclusão que, de facto, aqui não há nada a fazer, temos de ir para a cirurgia? Em que circunstâncias é que isso acontece? Bom, nós, perante um doente que entra na urgência ou no hospital, a primeira coisa que temos de fazer é fazer uma radiografia, não é? E depois existem guidelines e, portanto, existem indicações que nos dizem se as fraturas têm logo, de si, logo de início, não é? Um potencial de serem, que foi isso que a Carla há um bocado disse, potencial de correrem bem o tratamento para tratamento conservador com gesso ou aquelas que nós sabemos que nunca vai correr bem. Nunca vai correr bem. E essas nós devemos tratar evidentemente cirurgicamente. E como é que sabe que nunca vai correr bem? Quer dizer, tem que ser pela experiência. Que grupo é esse? É a vossa experiência que conta aí? Tem a ver essencialmente com três coisas. Tem a ver com o próprio doente em si. Tem a ver com a própria classificação das fraturas, porque nós temos classificações que nos dizem o que é que vai correr bem ou não. Claro. E depois tem a ver com a própria condição em que se fez a fratura, não é? Portanto, se nós tivermos uma pessoa que esteve a trabalhar no andaime, caiu de 13, de 10 ou 15 metros, a partida é muito complexa. Exatamente. E depois também temos que ver, e é isto que também que a Carla estava a dizer, o próprio meio onde se enquadra o próprio doente, não é? E a própria profissão do doente, não é? E o que é que espera, não é? O que é que espera? Para que é que quer o punho? Para que é que quer o punho? Há pessoas que é fundamental ficarem com uma mobilidade, não é? Obrigatório, não é? E há outros doentes que a mobilidade pode não ser tão importante para eles e o que é preciso é ter menos dores. É ter menos dores, porque dá dores, não é? Dá dor, toda esta fratura... O que nós sabemos é que as fraturas mais bem tratadas, aquelas fraturas que ficam mais próximas da anatomia normal, são os doentes que vão ter menos dor e mais mobilidade. E a mão é o que nos distingue dos animais, não é verdade? Claro. Portanto, é a nossa capacidade de fazer tudo. Já voltamos para a nossa conversa. Vamos agora passar para o exterior e vamos conhecer alguém que já viveu este problema na primeira pessoa e que nos pode explicar de que forma o ultrapassou. É o espaço de Viva Voz. Tive uma fratura distal do antebraço, portanto, dos dois ossos, rádio e cúbito, e envolveu o punho também. Houve alguns ligamentos que foram afetados, tive que ser operado, portanto, com colocação de material, quer no rádio, quer no cúbito, e também nos ossos da mão. Dor, não. Talvez pelo facto de ter sido operado no local onde trabalho, conhecer toda a gente, não que tenha tido um tratamento VIP, mas porque tratamos bem toda a gente, mas não tive muita dor no pós-operatório. Tive mais preocupação se iria ficar bem após a fratura, porque me disseram logo que tinha sido uma fratura complicada. Eu recomecei a trabalhar 3 meses após a fratura, mas não fazendo as funções que exercia antes. Era uma das minhas preocupações, era se iria voltar a fazer. Pronto, como sendo enfermeiro num bloco operatório, gosto muito do que faço e tinha essa preocupação. Felizmente, recuperei na totalidade, 90% da mão. Inicialmente parecia que não era o meu braço, só quando tirei a imobilização e tenta mexer a mão não consegue mexer. E depois perde massa muscular, perde volume e é muito estranho. Mas depois com fisioterapia acabei por recuperar bem. Quedas e fraturas podem alterar a nossa rotina diária. Hoje, no Especial Saúde, falamos de fraturas do rádio distal e da prevenção de quedas em casa. Vamos continuar a falar com os nossos convidados, Carla Nunes e José Manuel Teixeira. Vamos falar agora de uma coisa que eu também acho muito importante. Nós sabemos e já vimos que há muitas quedas e dão-se muitas quedas e que esta zona do pulso, portanto, falando assim, acaba por ser muito problemática. Há alguma forma de impedir que isto aconteça? Isto para falar assim, prevenção é possível a este nível ou não, doutora Carla?
Porque assim, temos de ver os doentes mais ou menos por grupos. Ok. Nos doentes mais jovens, seria promoção de estilos de vida saudáveis, para tentar aumentar a massa óssea enquanto é possível, mantê-la ao longo das primeiras décadas, e segurança no trabalho, segurança desportiva, etc. Portanto, não há muito mais a fazer do que isto. Nos doentes mais velhos... Já é muito. Já. Nos doentes mais velhos, mais de 70, vigilância de osteoporose, tratamento de osteoporose, medidas gerais de prevenção das quedas. Ok. Depois há aquele grupo intermédio, Sim. Entre os 50 e os 70, em que, em alguns doentes, está já indicada a vigilância e tratamento de osteoporose, noutros não. Noutros não. E sendo que estas quedas são no domicílio ou situações de lazer, É não há isso, muito não é? para prevenir. Pois, Mas estas fraturas representam uma questão muito importante, que é uma janela de oportunidade nos doentes em que, como estas fraturas surgem mais ou menos 10 a 15 anos antes das outras fraturas de fragilidade ou fraturas osteoporóticas... Portanto, o que me está a dizer é que vai haver uma fratura para aí aos 50, 60. Sim. Isso, mais ou menos. E Isso que isso vai prevenimos as determinar aquilo que vai acontecer no nosso futuro. Exatamente. Portanto, Isso é uma janela... Isto é uma mensagem muito importante. É uma janela de oportunidade para verificar a densidade mineral óssea, portanto, ver se está ou não a perder massa óssea e, se estiver, instituir a terapêutica e prevenir as outras quedas. As outras que vierem, são porque vêm de certeza. Vêm, e são muito mais debilitantes. Ok. E, portanto, devemos agarrar estas fraturas, já que não podemos preveni-las de facto, tentando prevenir o que se segue. Fiquei curiosa com uma coisa, quem faz desporto, os atletas até de alta competição, se calhar muitas vezes têm muitas fraturas deste género. São impedimentos para depois voltar ao desporto ou nem por isso? Não? Podem voltar... A maior parte dos atletas que têm fraturas de punho, já tratamos alguns, regressam à sua atividade normal, desportiva. Mesmo no ténis? Que é curiosa. No ténis, cara, é difícil, não é? É mais difícil. Não, mas a recuperação, sabe que eu acho que, até ao longo da experiência que tenho de tratamento de muitos doentes, uma das coisas que determina a nossa capacidade de voltarmos a fazer alguma coisa é a nossa capacidade mental. Acha? Portanto, acho. Mesmo neste caso? Acho que mesmo neste caso. Porque nós assistimos a coisas fantásticas. Isso é muito interessante. Não, porque nós temos, às vezes, o mesmo tipo de doente e temos duas pessoas e tratamos da mesma forma, radiograficamente está igual e temos uma pessoa que, por exemplo, trabalha no campo, para não estar a falar só de atletas, e que me diz, doutor, eu tenho que ir para o campo, eu tenho que tirar as coisas, eu tenho que tratar dos meus... Eu quero fazer tudo outra vez e, portanto, volta à consulta passado 2 meses e meio e está a fazer a sua vida normal. Porque foi à luta, porque teve vontade e porque teve necessidade. Não é? Outras pessoas, temos exatamente a mesma coisa, que faz a mesma fratura do punho, tira o gesso na mesma altura, radiograficamente está normal, e a pessoa, ou porque tem mais dores, isso, a variabilidade das pessoas... Eu ia dizer uma coisa muito má, porque é mais piegas, mas eu não se calhar, posso dizer isso. Eu sei que não posso dizer isso. Faltam 5 graus de extensão. Assim, e portanto, nós sentimos isso num doente, e aliás, nós ao fim de alguns anos sabemos, quando tiramos um gesso, qual vai ser a pessoa que ao fim dos meses vai recuperar ou não. E a maior parte das pessoas que... Por exemplo, os atletas, se forem atletas... Estão preparados. Aliás, nós vemos isso todos os dias nos tornozelos, não é? E eles partem a tornozelo e estão a jogar os bons. A gente sabe quais são os que vão voltar e quais são aqueles que nunca mais vão voltar. Vai falar no Cristiano Ronaldo, já sei que o senhor é fã e, portanto... Eu gosto do Cristiano Ronaldo. está sempre pronto para... Cristiano Ronaldo. Não, sim, por isso mesmo. Não é também só por isso, né? Também por essa capacidade que ele tem. Sim. Portanto, é interessante isso. E se calhar é em tudo na saúde, não é, doutora Carla? Também sente isso que mesmo à partida ninguém diria. Nós pensamos no cancro em que isso acontece, por exemplo, noutras patologias desse género, neste caso, no trauma se calhar também. Não. No trauma também. A vontade de viver, a vontade de voltar à sua vida normal, a vontade de reassumir todas as suas funções conta. Pessoas com 70 anos, vê isso também, pessoas com 70 anos? Também. Porque têm as suas coisas e porque têm os seus netos e porque têm coisas para fazer, têm uma vida para viver. Vamos falar de outra questão, a reabilitação. Como é que é? E partindo do princípio que há uma fratura. Há uma fratura e a partir daí é feito o tratamento. Uma das vantagens do tratamento cirúrgico, muitas vezes, é possibilitar uma reabilitação mais rápida. Não é? Enquanto, por Quanto exemplo, tempo, doutor? Falaram em 15 dias, há pouco disseram em média, será sim, essa? Ao fim de 15 dias, 3 semanas, não é?
Pronto, e depois já parte muitas vezes da experiência de cada um. Às vezes ouvimos colegas que dizem que o pai é doente hoje e amanhã ele já está a mexer. Eu não tenho esta experiência porque acho que as pessoas têm dores. Um bocado exagerada e, portanto, é preciso estar cegadinho, tirar os pontinhos e começar a movimentar. Claro. Mas enquanto que a recuperação funcional nos doentes que são operados começa normalmente ao fim de 3 semanas, 15 dias, 3 semanas, muitas vezes as pessoas com tratamento de conservadores com gesso só o devem tirar por volta das 4, 5 semanas. E já, eu penso que há uma tendência a cada vez termos as pessoas menos imobilizadas, não é? Já por causa disto, mesmo os idosos. E a idade aí não conta? Na história do gesso, portanto, eu acho que a idade se é mais novo, não é menos tempo do que se for mais idoso? Pode contar, mas o que vai contar essencialmente é o estudo da radiografia que vamos fazer, porque o mais novo também tem a fratura mais complexa, e como tem mais complexa, muitas vezes temos que imobilizar, no caso de não ser operada, mais tempo. Depois, a recuperação funcional, evidentemente temos a fisioterapia, mas eu acho que a fisioterapia ajuda, é importante, mas não substitui aquilo que eu e a Carla dissemos, que é a vontade das pessoas movimentar. É mais importante que a fisioterapia. E a mão, eu não posso dizer isso, senão os meus amigos fisiatras zangam-se comigo, mas a mão recupera-se vivendo. Portanto, comendo, conduzindo, fazendo as nossas coisas. Mas eu gosto também de dizer isso aos doentes, têm de voltar às suas atividades, perguntar às senhoras, elas gostam de fazer aqueles pequenos trabalhinhos manuais, porque ajuda. Ajuda. Tudo aquilo que movimentar o punho acaba por ajudar, cozinhar, não é? Por exemplo, eu digo sempre, desculpa, não quero ser machista, não é? Mas olha, vá para a cozinha. Começar a cozinhar. e não é? Claro. A recuperar. É que há dias ouvi um colega vosso dizer que já fazia, ele próprio sem querer já fazia autocensura na técnica e na terapêutica que iria utilizar. Porque, de facto, já se sentia quase obrigado, entre aspas, a tomar uma atitude de gastar menos. E gastar menos nem sempre pode ser bom para o doente. Mas é assim, se nós fizermos isso de forma responsável, é também nosso dever fazermos isso. Ou seja, entre as várias opções, escolher a mais sensata. E não uma qualquer das várias. A imposição mas é que isso não é? nunca prejudica o doente. Pois aí é que está. É que isso não seja uma imposição, no fundo. Exato. É isso. Em todo o caso. É bom senso, porque nós também somos contribuintes. Claro. Por exemplo, eu num serviço, por exemplo, em que as pessoas tecnicamente não estejam capazes para fazer uma boa osteossíntese, uma fratura do punho, e que sejam capazes de fazer bem outro tipo de tratamento, se calhar é razoável optarem por outro tipo de tratamento. Agora, não pode ser, digamos assim, é só a questão económica que nos deve dizer nós a partir de agora não operamos mais nenhum punho, não é? Até porque vamos ter mais complicações mais e tarde, outros problemas. Essa não deve ser a nossa. Isso acontece quase não gastamos o valor da placa e então? Vamos gastar outras coisas. Vamos gastar mais tarde, se calhar noutro internamento. Ou se calhar no apoio social dos doentes, nas complicações de outras metodologias. Claro. Muito obrigada. Chegamos ao final do nosso programa e ficaram aqui alguns recados e ficaram aqui muitos esclarecimentos e muitas dicas, de facto, que são importantes para um doente que já tenha passado por algumas destas coisas e que veja o seu futuro pode vir a ser complicado mais tarde, e para outros que ainda estão em tempo de prevenir. Alguma coisa ainda se pode fazer, na doutora Carla, aquilo que me ficou é que alguma coisa podemos sempre fazer e é melhor isso. Final do Especial Saúde de hoje, semanalmente damos-lhe indicações sobre patologias e formas de ultrapassar problemas de saúde. Eu despeço-me, mas antes do final do Especial Saúde, deixo ainda com o neurocirurgião Paulo Pereira no espaço no Consultório Com. Até para a semana. Chama-se canal estreito ou estenose canalar a uma doença da coluna vertebral em que há uma diminuição do espaço útil onde passa a medula e as raízes nervosas. Embora a causa mais habitual esteja relacionada com o envelhecimento e com situações de desgaste, há outras causas também para esta doença. Quando ocorre na coluna lombar, os sintomas mais habituais são dores, falta de força, sensação de cansaço, formigueiro, adormecimento nos membros inferiores, principalmente quando o doente caminha. E é muito característico que o doente, quando para, melhora as suas queixas, principalmente quando se senta ou quando se dobra para a frente, porque isso ajuda a aumentar um bocadinho as dimensões do canal vertebral. Quando ocorre na coluna cervical, os sintomas mais habituais são perda de agilidade das mãos e sensação de peso nas pernas. Quando estas situações ocorrem e provocam estes sintomas, mas que são ligeiros, muitas vezes é suficiente medidas conservadoras como reeducação postural, algum reforço muscular, medicação, programa de fisioterapia, muitas vezes é suficiente para melhorar a sintomatologia.
Só é necessário habitualmente operar situações mais graves em que os sintomas são mais significativos e em que muitas vezes é necessário descomprimir o canal e as estruturas nervosas e por vezes fixar a coluna.